Boa noite, Tony. Boa noite a todos aí da sala, né? Os amigos aí de longa data, bom rever alguns, mesmo que de longe, né? Virtualmente, né? Nesse ano que a gente está com todas essas dificuldades. Eu que agradeço o convite, tá? Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, que desenvolveram, principalmente ao longo desse ano, né? Que a gente acabou ficando longe das danças, né? Desse convívio, vocês conseguem a cada dia de live, a cada estudo, a cada projeto que vocês colocaram no ar, nos fazer estar vivendo isso ainda, né? Que para nós é muito difícil, ainda mais nessa época de novembro, né? Nesse final de semana que passou aí. Então, parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, para a gente dar uma conversada. Não tem, assim, ambiente melhor, né? Para a gente poder trocar a ideia do que está entre pessoas que a gente confia e conhece o trabalho. A Ana, infelizmente, não pode estar aqui junto, porque a gente está com outro projeto e hoje tinha uma capacitação e um de nós tinha que participar, né? E como eu sou a parte mais falante da dupla, né? A gente conversou e por isso que eu te passei que eu que viria, né? Desculpa, tá? Mas ela está cuidando né, das outras coisas, mas assim, tudo que eu comentar aqui, vocês vão ver que eu sempre procuro usar o nós, porque a gente é uma dupla mesmo, não tem outro significado na palavra, assim. Tudo a gente faz junto mesmo, né? Na nossa vida, nos nossos projetos. Nos conhecemos nesse meio da dança e temos uma história longa, cada um a sua história dentro da dança, e temos também uma história longa juntos. Então, tudo que for comentado aqui, 99% dá para dizer que ela concorda. Daqui a pouco vai ter alguma coisa que ela não concorda, mas depois ela vai, quando ver os vídeos, vai me puxar a orelha ali, né? Mas isso é natural, tá? Rodrigo, já nesse saudosismo assim, Rodrigo. Rodrigo é de Bagé, mora em Santa Maria há quanto tempo? E como é que começou essa tua trajetória, Rodrigo? Eu sei que tu tem um roteiro todo prontinho, né? Porque a gente já viu, a gente já comentou sobre esse roteiro que tu vai falar, mas eu já saí chutando tua canela porque eu sei que tu é de Bagé e é interessante saber essa parte quando tu era de Bagé, né? Né? Somos contemporâneos, né, Tony, ali, né, Dom Pedrito da Grande Bagé, né? Então a gente dá para dizer que começamos nessa lida muito próximo um do outro, né? E eu comecei a dançar no CTG Sentinela da Fronteira, lá de Bagé, quando era... Na época, a gente não era essa divisão que tem Invernal Mirim, Juvenil e Adulta, né? Lá a gente tinha só a Mirim, porque tinha a Semana Crioula de Bagé, e com 14 anos tu dançava na Adulta, e até os 14 anos incompleto tu dançava na Mirim. Então eram as duas categorias que tinha, né? Eu comecei lá nos anos de 86 a dançar, né? Na verdade, a minha ida para o meio tradicionalista, os meus pais, né, não participavam, né? Quem nos levou começou com o meu irmão mais velho, né, o Anderson, que foi convidado por uma vizinha que precisava para ela dançar, como sempre, né? Normalmente tinham mais prendas do que peões, o CTG só aceitava que a prenda entrasse se ela levasse um peão junto, né? E aí, como eu não era o mais bonito da família, ela convidou meu irmão, né? E aí o meu irmão foi dançar. E eu, muito curioso, comecei a acompanhar e ir nos ensaios, né? Acabei aprendendo um pouco a dançar do lado de fora e acho que um ano depois eu estava dançando com eles no grupo, né? Acabei indo de intrometido, assim. A gente dançou no Sentinela ali enquanto mirim, depois essas coisas que às vezes acontecem no CTG, teve uma briga, uma eleição que uma chapa perdeu e era a chapa que a gente tinha, que os nossos amigos, né, os pais dos nossos amigos faziam parte, que nós dançávamos juntos. E aí esse pessoal resolveu sair e fundar uma entidade que foi o Grupo de Artes Nativas Campo Aberto, né? O qual, né, mesmo começando ali bem novo, eu sou o fundador, eu sou sócio fundador. E é ali no Campo Aberto que eu passei mais né, aquela coisa da adolescência e aonde eu fui despertando para ter o interesse de querer dar aula de dança, né? Na verdade, tu sabe muito bem disso, né? Nós não tínhamos nada de informação, né? É totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Nós tínhamos que viajar com um custo alto, né? As entidades não tinham condições, e eu sempre fui muito curioso, né? Fui muito curioso. A gente dançou
uma eliminatória em 92, ali em São Gabriel. Naquela época classificava só um grupo e foi a minha primeira eliminatória como adulto e eu assisti todos os grupos dançar e achei um absurdo a gente ser tão pior que os outros, né? Essa aqui é a real. E aí comecei a despertar, fui buscar livros, ia atrás de cursos de paixão, né? Saía de Bagé para fazer curso lá em Passo Fundo, e se o Paulo Gradaschi não me desse pouso lá, não sei como é que eu ia voltar, porque não tinha condições, né, financeiras para voltar, se tivesse que gastar com hotel, e correndo atrás, né? Até que em algum momento a gente conseguiu levar o paixão lá em Bagé para dar curso, né? Teve um grande movimento. Eu comecei a dar aula no grupo Mirim, eu tinha 15 anos de idade, né? Ali 15 para 16 foi quando eu comecei a trabalhar com os grupos Mirim, e ali com os 17, 18 eu acabei assumindo o grupo adulto, porque o que era o responsável lá, o nosso ensaiador, né? Porque nós não tínhamos um instrutor, né? Por ocupações profissionais não podia acompanhar e acabou me indicando. E aí eu fui trabalhando, né? Dentro do que a gente tinha de possibilidade, né? Que não era fácil. Eu sempre digo que eu acho que eu sou um cara que tive sorte, né? Nessa lida. E talvez, por eu ser muito chato, talvez as pessoas foram me aturando, porque eu ia atrás, né? Tu deve lembrar do Malvini Vinho, que era 2 graus negativos lá em Livramento, nós na praça lá no Parque Internacional, e eu incomodando os avaliadores, que eu queria entender por que eles escreviam aquilo na planilha, porque lá no livro azul não era isso que dizia, né? Porque eu lia muito aquele livro, né? Incomodava muito, e aí, talvez por esse incômodo, né? A gente foi crescendo. O que a gente conseguiu ali com o Campo Aberto foi chegar numa interregional e passar para um domingo, né, que foi em 2004. Né, e aí tinha Pedro Brown, que era uma máquina dançando, né, me lembro disso. Tinha os grupos de Santa Maria, os grupos de Alegrete, que eram muito bons. Né, e nós não classificamos para a final, porque naquela época classificavam 5, né, mas foi uma surpresa para todo mundo o Campo Aberto ter passado pelo, né, porque era um grupo novo, não tinha a menor expressão, né? E nós acabamos passando para o domingo. Hoje a gente fala um domingo de interregional, que na época era macro-regional, a gente fala e parece que um domingo, né? A Inter é só no domingo, né? Mas naquela época era bem diferente, né? Era tipo passar para um domingo numa Inter onde tinha Alegrete, Santa Maria e outras regiões ali que tinham não tantos grupos representativos, mas tinham 1 ou 2 grupos muito fortes, era muito difícil, né? E eu acho que dentro desse difícil a própria entidade que eu trabalhava não acreditava muito nisso, porque quando a gente descobriu que tinha classificado, aí eu, dentro da minha ingenuidade, tá, pessoal, vamos dormir, porque amanhã nós temos que dançar. E aí chegou alguém da patronagem do gente para mim, não, mas nós não temos onde dormir. Nós não reservamos alojamento, porque tipo, a ideia era voltar no sábado, né? Esse seria o natural, né? Eu me lembro até hoje que o meu irmão dançava ainda e ele sempre foi aquele mais arrumadinho, né? E ele estava em estado tão crítico que ele dormiu em cima das pilchas dele. E aí, obviamente, no domingo nós não passamos, né? Não tinha como passar. Então foi que a gente conseguiu construir com aquelas armas que a gente tinha na época. E aí, em 95, né, o seu Feltrino, né, passou por uma reformulação a comissão do Enarte naquela época, entraram várias pessoas, né, quando entrou eu e o Marcelo junto, algumas pessoas, né, seguiam, o Pedro já estava na lida há muito tempo, né, o Pedro Darcy, tá? E aí eu fui convidado, né, por indicação do coordenador da região na época, do Paulo Passos, e pelo conselheiro da região lá, o Silvio Machado, que era conselheiro na época, e aí me chamaram para ir em algumas reuniões para talvez fazer parte, né? Não tinha esse trabalho que se tem hoje de uma equipe muito grande, né? As coisas eram diferentes do que são hoje, né? E aí eu fui para uma reunião, era eu muito guri, com 18 anos ali, e o Marcelo acho que é 1 ano ou 2 mais velho que eu, e depois só as pessoas mais experientes mesmo. E aí, para surpresa, a gente foi se integrando e no final, né, avaliamos, né? E aí eu fiquei avaliando ali de 95 a 98, eu fiquei na comissão do Enarte. Só que eu, por ser forjado nessa lida de grupo, eu sempre, né, tinha essa vontade de voltar a trabalhar com grupos. E aí, em
2009, no início do ano, eu tive uma proposta do CTG Caiboté, né, que era o CTG, porque por ser da nossa região ali, a gente tinha contato com as pessoas gostavam da gente, né, eu tinha feito alguns trabalhos na cidade do São Gabriel para todos os CTGs ali, né, e aí o pessoal da patronagem me convidou e eu aceitei. Foi o ano que eu saí da comissão do Enarte, né, e exatamente foi no ano que o Tony entrou, né, Tony? Né, nós acabamos fazendo aquela viagem para a Lagoa Vermelha, né, onde foi a minha despedida e foi, né, dá para se dizer assim, a iniciação do Tony. Tá? E aí, desde então, eu venho trabalhando com os grupos, né? Trabalhei em 99 só com Caiboté, e aí em 2000 assumi alguns outros CTGs, Tomás de Osório, Sentinela da Querência, que foi uma entidade que eu fiquei bastante tempo. Voltei, né, a dar aula no campo aberto, porque era algumas das minhas metas, né, antes de pensar em ganhar alguma coisa da Enarte, era levar o campo aberto a uma final da Enarte. E isso em 2000 a gente conseguiu fazer. Né? Eu voltei, a gente conseguiu, e o campo aberto foi. E desde então a gente vem trabalhando, né, com os grupos, né, alguns por bastante tempo. Né, a gente já trabalhou com vários grupos do estado, né, alguns trabalhos fora do estado também. E estamos aí até hoje lidando. Né? Não sei se esse apanhado deu, faltou alguma coisa, senão eu fico falando aqui, daqui a pouco eu me estendo e termino o horário aqui falando. Né? Eu acho que a gente pode abrir, ó, se os meus cachorros deixarem, né? Hashtag os cachorros do Tony aqui. Se os meus cachorros deixarem, Gladson já pode deixar os guris levantarem a mão para fazer as perguntas. Pessoal que está no YouTube, coloca as suas perguntas aí, que a Priscila vai trazer para o Gil responder aqui. Gil, dessa iniciação, como é que a Ana começou? Caiboté começou junto à Ana, começou depois, quando é que ela começou? Bom, a Ana, ela já dançava no Caiboté, foi lá que a gente se conheceu. Eu já, na verdade, já conhecia ela há mais tempo, né? E ela dançava no Caiboté, mas a Ana sempre foi muito envolvida com os grupos de dança. Né? O Caiboté passou por umas fases ali que não tinha grupo, né? Antes de ter aquele grupo competitivo ali que começou com o Rogério ali, né? Com o Rogério Ribeiro, e depois a gente assumiu. Ela já se virava e dançava, ela começou lá com o Cláudio Bandeira, dançando no Caiboté, tá? E ela sempre foi envolvida com os grupos de dança. Né? E acabou que, né, quando a gente trabalhando com os grupos, tu vai notando quem é que tem mais, né, tino para coisa. Né? E acabou que ela me ajudava. Tinha, na verdade, no Caiboté, quando eu trabalhei, tinha um time de prendas que era uma estrutura em termos de organização entre elas, né? Eu me lembro que eu chamava uma de secretária porque o que não lembrasse ela sabia, que era a Lucinha, né? Tinha a Thaís que ajudava bastante, a Ana ajudava muito, e tinham outras dançarinas também que eram muito responsáveis, né? Elas ajudavam muito a coordenação. E a Ana sempre foi muito guerreira nesse sentido, né? E aí ali a gente começou a trabalhar ali, dançar, e depois, né, a gente também, vamos dizer assim, estreitamos as nossas relações, e a Ana começou a me ajudar, né? Eu digo me ajudar porque na época era um projeto que nós começamos do zero. Né? Foi lá em Encruzilhada do Sul, né, que a gente começou a trabalhar lá, montar o grupo que estava iniciando. E aí foi meu primeiro convite para a Ana, dizendo, tu me ajuda, porque, né, vai começar muito do zero e para dar um resultado rápido, né? E com aquela visão na época que, tipo, não, tu me ajuda com as prendas. Só que quando a gente começou a trabalhar, né, a Ana tem uma visão do todo assim que é um absurdo, né? É um absurdo, né? Tem CTGs aí que os caras brincam comigo que, tipo, não, é só porque tu tem a voz mais alta, né? Então, ela chegou e vai dizer que ela tomou conta do trabalho, assim, e me ajudou muito. Né? E aí, isso foi em 2003, tá? E aí, em 2004, para te ter uma ideia, eu já trabalhava no Sentinela da Querência, que já era uma entidade grande. Antes de eu ir trabalhar no Sentinela da Querência, as prendas do Sentinela da Querência pediram que a Ana viesse trabalhar comigo no Sentinela. A Ana não trabalhava comigo. Ela começou a trabalhar comigo nos grupos, já trabalhava lá no Cacheral, né? A gente voltou a dar aula em Bagé, a gente trabalhava lá no Cacheral. A gente trabalhou muito tempo também nas categorias de base do Caiboté, e como eu viajava muito, ela tocava o trabalho direto lá. E aí, em 2004, ela começou a trabalhar comigo também no Sentinela da Querência, e naquele ano a gente
assumiu o Ronda Charrua, e aí, desde então, a gente trabalha junto direto, né? Então, eu sempre procurei, nunca quis colocar as coisas, né, goela abaixo, assim, nos grupos, mas aquele pedido do Sentinela, porque em 2003 foi um ano bem difícil para nós, Sentinela, a gente não classificou, né? A gente vinha de um vice em 2000, a gente tinha ficado ali em 12º, 13º em 2001, né? 2002 a gente foi quinto, né? E aí em 2003 a gente não passou para o domingo, não tivemos uma apresentação feliz, né? E não passamos para o domingo, e o Sentinela, uma entidade muito tradicional, pesava bastante isso, né? Principalmente porque, né, no primeiro ano com o Sentinela, que eu trabalhei com o Sentinela, a gente já foi vice, né? Obviamente, o Sentinela tinha suas classificações ótimas de antes, e até tinha sido campeão já, mas no meu primeiro ano já tinha dado um resultado muito bom, porque era um grupo muito bom. E aí em 2003 foi um ano difícil, e aí a gente planejou 2004 ali, 2005, né? Com esse trabalho junto, foi quando a gente conseguiu estruturar as coisas, e o nosso trabalho de 2004 para cá, quando a gente começou realmente a trabalhar 100% juntos, foi que a gente colheu mais frutos aí, né? E a organização do trabalho todo, assim, mudou muito, assim, né? A gente, né, às vezes as pessoas perguntam, né, fizeram até a pergunta para o Marco e para a Carmen, quem era coração, quem era razão. Se fizeram essa pergunta para mim, já estou respondendo, né? É difícil, né? É difícil porque a gente passou por muitos momentos que eu sou ranzinza, né? Me identifiquei muito com a fala do Emerson ali, né? Também sou bastante ranzinza, né? Mas em muitos momentos a gente deixa o coração, né, andar na frente, e aí a razão vem da Ana, e aí em outros momentos a razão vem de mim. Então eu sempre digo que a gente se completa muito, assim. É difícil dizer, um faz uma coisa, outro faz outra. Ótimo saber disso, que tu assiste todos os teus colegas. Que bom isso, né? Foi trazendo as falas de alguns. Vou dar uma voltinha rápida aqui no YouTube, Rodrigo, só para te saber. Tá? Vou pedir para as pessoas curtirem o vídeo, que além do Rodrigo merecer, o YouTube entrega para mais pessoas. E aí esse vídeo propaga e mais pessoas vão ter essas dicas, que são ótimas dicas, tá, pessoal? Então, quando você estiver curtindo o vídeo, você está ajudando alguém, tá? O Matheus Goja já colocou uns olhos e um coraçãozinho ali, né? A Cândida Abad colocou excelente profissional, melhor instrutor. Não esquece, não deixa a Cândida na reserva, tá? O Matheus deu boa noite ali. A Lupe, um abração. Lupe tá mandando um abraço, tá? Para o casal Ana e Rodrigo. Que mais? Pessoal, não esqueça que nós temos a hashtag. Quem é novo aqui não sabe, mas nós temos uma hashtag, a melhor hashtag fica sendo a hashtag desse vídeo aqui, dessa live. E nós temos também a melhor frase, ou seja, a melhor inspiração que a gente tem dessa live. Geralmente é o Bruno que ganha, mas o Bruno não está aí hoje. Ele perde para a Lupe está, então está perigosa essa frase aí. Vou passar, Rodrigo. Acho que antes de passar, deixa os guri mais ansiosos, tem umas mãozinhas levantadas ali, né? Deixa eles ficar matutando nas perguntas. Teus títulos, Rodrigo, como começou? Eu me lembro que quando tu começaste com o Caiboaté já saiu de terceiro, se eu não me engano, né? Naquele festival. E era uma máquina, aquele Piquete dos Caveiras, se eu não me engano, a música, se eu não estou bem lembrado. E depois disso, tu só foi buscando títulos e premiações e ótimas colocações, vários trabalhos em vários CTGs, em várias regiões. E uma característica que eu sempre elogio do Rodrigo, abertamente em vários cursos eu falei isso, é um dos instrutores que consegue manter as características de cada CTG. Não é alguém que tem uma fórmula que muda a característica de uma região ou de um CTG. Nessas perguntas, teus títulos, né? Todas as colocações e as conquistas que tu julga que são interessantes, e como tu consegue manter essa característica dos CTGs que tu trabalha. São duas em uma aí, hein? Bom, com os títulos, né? Vamos começar, né? A gente teve então o Caiboaté, que foi o primeiro trabalho depois que eu saí, né? Desse tempo que eu tive avaliando, né? E primeira entidade que tinha uma estrutura, né? E um material humano que dava para trabalhar, apesar de quando eu comecei a ensaiar com o Caiboaté naquele ano de 99, a gente não estava em 7, 8 pares, porque alguns tinham parado de dançar. Foi um ano que a gente puxou, né, uma gurizada da juvenil, né, eram guris, prendas e principalmente peões bem novos, e a gente puxou eles para poder ter, né, a quantidade de pares que pudesse chegar concorrendo,
né? Então foi o terceiro, foi a primeira vez que eu tive uma colocação com alguns dos grupos como instrutor, assim, Hein, tá ali Rodrigo? entre os Tinha primeiros. gente de Foi. Rosário naquele grupo também, né? Sim, tinha Marielle lá de Rosário, foi dançar com a gente, tá? Tinha, né, algumas pessoas que dançavam em outros CTGs ali e acabaram indo dançar com a gente também. A gente foi um grupo que a gente acabou formando durante o ano ali de 99, né? Tá? E aí em 2000 a gente teve o vice com o Sentinela, tá? E aí a gente, tipo, o Tomás Luiz Osório já ficou ali entre os 10. 2003 foi um ano que a gente não teve ninguém no 5, né? Mas a gente teve alguns grupos lá no domingo. 2002 a gente foi quinto com Sentinela. 2003 foi o ano mais complicado, assim como trabalho de instrutores, né? A gente não passou ninguém para o domingo e talvez tenha sido um dos anos que a gente mais aprendeu, né? Porque tu senta na arquibancada ali, tu assiste e tu tem que repensar o que aconteceu, né? Tu tendo, né, em determinados lugares boas estruturas e não conseguindo estar no domingo ali, tá? E aí 2004 a gente foi vice com o Sentinela e aí a gente já tinha vários outros grupos, a gente já estava com Honda também. Foi nosso primeiro ano ali e aquele ano a música pesava muito, né? E a gente teve alguns problemas de música, e mesmo assim o Honda ficou em sétimo. Tá? Aí a gente também começou, em 2005, a gente começou a trabalhar com Juventude também, tá? E aí Juventude vinha num crescente, aquele projeto do Alinha ali, a gente foi vice de novo com o Sentinela em 2005. Tá? Eu vou indo ano a ano aí para a gente não ter problema. 2006 a gente não teve ninguém no 5, 2007, né? A gente também não chegou com ninguém. Em 2008 a gente foi vice com Juventude, tá? E sempre tendo alguns outros grupos no domingo, né? O Lanceiros começou a chegar também nessa época. O Honda, a gente só não passou com o Honda para o domingo desde que a gente começou a trabalhar no ano 2005. Foi um ano que a gente reformulou bastante. E aí tivemos problemas na apresentação, tivemos problemas na cana verde lá e não passamos. Demais, o Honda sempre teve no domingo, né? Com as dificuldades de poder romper aquela barreira do sétimo ali, né? Até que chegou um momento que isso aconteceu. Tá? E a Juventude, então, em 2008 foi vice, aí em 2009 o Juventude foi terceiro, aí o Honda e o Sentinela estavam no domingo ali também. Tá? A gente depois também trabalhou com Estância da Serra, tem um ano que a gente não conseguiu classificar para a final, mas depois também teve alguns domingos. 2010, o Lanceiros chegou, né, apesar do susto que tivemos no interregional lá para uma interpretação diferente do regulamento, né, o Lanceiros chegou em terceiro e foi nosso primeiro ano com o Lalau Miranda também, o Lalau foi quarto. Tá? 2011 a gente não ficou com ninguém no domingo, 2012 a gente não ficou no domingo não, no 5, né, a gente sempre tinha ali uns quatro grupos no domingo, 3, 4 grupos, 5 grupos, chegamos até. Tá? E 2012 também, e aí 2013 nós somos campeão com Honda. Tá? Nesse tempo também, a gente foi vice 3 vezes no B com o Leão da Serra. Né? O Leão foi vice ali em 2011, 10 e 9 seguido. Tá? E aí em 2012 a gente foi campeão com Fronteira Aberta, junto com o Luiz lá. Tá? Aí em 2013 a gente foi campeão com Honda. Tá? E de 2013 para cá, o Lalau ficou várias vezes no 5, o Honda ficou também ali em 2015 em terceiro. Né? O Lalau vem ficando ali junto com esse trabalho que a gente faz com o Vanto lá e com o Valico e com toda a equipe de lá, vem também sempre estando ali no 5. Num apanhado geral é isso, né? Aquela vez a gente fez o vídeo lá no início, né, do canal, lá quando tu pediu para fazer o vídeo, eu acabei esquecendo de algumas colocações, né, de algumas premiações que a gente teve, mas a gente sempre teve esse, né, sempre estando no bolo ali, tá? Até, né, em algumas, né, já que eu falei que eu acompanhei as outras lives, né, em algumas lives essa discussão se tem a receita ou não tem a receita, eu acho que a gente tem a receita de chegar em condições de ser campeão, né? Agora a receita de ser campeão tem uma partezinha dela ali, né, que são alguns aspectos externos, né, que tu não tem essa receita, né? Isso é na minha visão. Né, em todos os grupos que a gente trabalha, a gente sempre diz, nós vamos ensaiar bastante, nós vamos trabalhar.
Agora, não me peçam garantia de título, né? Isso a gente não tem como garantir, né? A gente tem como garantir trabalho. Quanto à questão das características, uma coisa que sempre a gente preza é que a entidade é maior do que qualquer pessoa que esteja nela, né? Tá? Então, né, se a entidade, tu chega na entidade, ela tem uma característica, ela tem uma maneira de dançar, ela tem uma maneira de se postar, ela tem uma maneira de se pilchar, não tem, né, não pode, né, a gente não tem o direito de alterar isso sem que tenha algum motivo muito significativo, né? Outra coisa também que a gente sempre preza é que as pessoas lembrem das nossas apresentações, né? Gostar ou não gostar, isso aí depende, vai ser de cada um. Um vai gostar, o outro não vai gostar. Mas é importante sempre que as pessoas lembrem das apresentações. E se os grupos dançarem iguais, vai ficar cada vez mais difícil das pessoas lembrarem, né? Por isso que muitas vezes, né, o pessoal assim me acha meio, digamos assim, meio firme em algumas colocações quando eu acho que as regras acabam às vezes nivelando e deixando o festival um tanto quanto medíocre no sentido de médio, né, que todo mundo fica muito parecido, né? Numa das lives, eu não quero ser injusto, talvez acho que foi na do Emerson, ele comentou que sobre o festival no ano de 97, que foi bárbaro, né? Que foi o primeiro ano em Santa Cruz, né? Que foi em termos de arte, né? E aí a gente começa a lembrar daquele ano, tu começa a lembrar que veio muitas coisas que tu identificava os grupos, né? E tem alguns anos que a gente não tem essa referência tanto. Então, tá? Eu não tenho, a gente não tem uma fórmula, não, neste grupo eles têm isso, neste grupo aquilo, mas a gente procura sempre nos adaptarmos e tirar o melhor do que cada grupo tem, né? A gente quer evidenciar as qualidades dos grupos e tentar melhorar as deficiências, né? Não tem por que chegar num grupo, né? A gente já trabalhou em grupos que outros instrutores trabalharam antes e aquilo que estava, né, na nossa visão funcionando, não tem por que a gente alterar só para dizer que a gente alterou, né? Tá? Então a gente procura muito isso, né? As pessoas, quando veem os grupos que a gente trabalha, elas têm que ver a entidade dançando e não um grupo do Gil e da Ana, ou um grupo do A, do B. Elas têm que ver a entidade, né? O Ronda Charrua, o Lalau Miranda, né? Todos os outros que a gente já trabalhou, Sentinela da Querência, Fronteira Aberta, Leão da Serra, eles têm que ver a entidade, né? E não o grupo do Gil, o grupo da Ana. Perfeito, Gil.